Então, hoje, nona pergunta diz assim: o que Deus requer nos mandamentos primeiro, segundo e terceiro? Então, semana passada, nós respondemos duas perguntas sobre a lei de Deus. O que Deus requer na lei dele e aonde se encontra a lei de Deus, e nós falamos que ela encontra-se nos 10 mandamentos, e aí a Vânia até citou aqui, resumidamente, Jesus diz: amarás a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E aí hoje a pergunta é: o que Deus exige de nós no primeiro, segundo e terceiro mandamento? Então, não vou nem pedir para vocês responderem, porque é uma resposta um pouquinho longa, mas é o que Deus exige nos 3 primeiros mandamentos. Coloca aí, Guilherme, o que Deus exige. Diz assim: primeiro, no primeiro mandamento, que conheçamos e confiemos em Deus como único Deus, vivo e verdadeiro. Então, o primeiro mandamento exige que a gente conheça e confie em Deus, mas não é num qualquer Deus, é num único Deus, vivo e verdadeiro. O segundo, que evitemos toda idolatria, não fazer imagem, certo? E não só uma imagem física, mas inclusive idolatria que habita no nosso coração. E não cultuemos a Deus de modo impróprio. Terceiro mandamento, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua palavra e suas obras. Então essa é a pergunta e a resposta do catecismo. Bota para mim, Guilherme, o texto bíblico. O texto bíblico que eu coloquei aí está em Deuteronômio 6, 13 e 14. Só lembrando aos irmãos que todos os 10 mandamentos estão lá em Êxodo, né? Mas eu coloquei Deuteronômio, que diz: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Então, queridos, o que os mandamentos de Deus especificamente exigem de nós? Deus, quando nos dá o seu mandamento, Ele nos pega e nos leva a entender que só existe um Deus revelado nas Escrituras, e só existe um Deus manifesto na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que é digno de ser adorado, de ser cultuado, de ser obedecido, de ser temido e ter o nome reverenciado por nós, pecadores, criados por Ele e agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. É verdade, nós já falamos muito isso aqui na igreja, que infelizmente o reformador João Calvino diz isso: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Constantemente, se a gente não vigia, a gente se pega criando ídolos no nosso coração. Infelizmente, ainda que saibamos dos mandamentos de Deus, da exigência de Deus, que Ele é o único Deus, o único digno de adoração, constantemente o homem faz um Deus de acordo com o seu querer, de acordo com o seu gosto, seja de madeira, seja de gesso, seja de ouro, ou seja um Deus no coração, um Deus que corresponde às suas expectativas, um Deus que não é tão rígido com os seus pecados, um Deus que não é tão justo com as injustiças que são cometidas nesse mundo. Então, infelizmente, o homem vai gradativamente, por causa do pecado, rejeitando ao único Deus vivo e verdadeiro, e vai criando dentro dele um Deus que ele acha que Deus deveria ser. Então, isso é maligno. Inclusive, para a gente que está dentro da igreja, devemos vigiar constantemente, para que a gente não venha fazer isso. Glórias a Deus, que o Espírito Santo nos ilumina e nos revela que todos os outros deuses são falsos, que todos os outros deuses são enganadores, que todos os outros deuses não passam de armadilhas de Satanás, e graças a Deus também que o Espírito Santo nos ilumina e mostra os deuses dos nossos corações, para que a gente possa se arrepender e extirpá-los, porque é muito fácil, já falei isso aqui, você olhar para um católico e dizer que ele tem uma imagem, olhar para um espírita e dizer que ele tem uma imagem em casa, mas nós devemos pedir constantemente ao Espírito Santo que revele se no nosso coração, se na nossa vida não tem um ídolozinho, ainda que a gente não carregue uma estátua na rua, ainda que a gente não se dobre diante de uma estátua, porque constantemente nós podemos fazer deuses no nosso coração. Os 3 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus, como a gente viu. O primeiro mandamento diz que nós não devemos ter nenhum outro Deus
a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus, o Deus da Bíblia. Então toda a nossa adoração, todo o nosso amor, toda a nossa devoção, toda a nossa vida tem que ser dedicada exclusivamente a Ele. Então, repetindo, todas as vezes que a gente cria no nosso coração um desejo ardente de, seja por uma família, seja por um emprego, seja por promoção pessoal, seja por honra, seja num político, num partido político, toda vez que a gente coloca nessas coisas a nossa felicidade, a nossa razão de ser, nós estamos transgredindo o primeiro mandamento. Nós estamos colocando no altar, que é só de Deus, outra coisa. E isso pode envolver, inclusive, coisas que são bênçãos aos nossos olhos. Então, cuidado com isso. Colocar qualquer coisa. Ah, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir isso, a minha vida vai ter sentido. É idolatria. Está quebrando o primeiro mandamento e está colocando qualquer coisa no lugar de Deus. Deus nos basta. Jesus nos basta. O Santo Espírito nos basta. O segundo mandamento é bastante similar ao primeiro e diz que a gente não deve adorar imagens, que a gente não deve construir imagens, que a gente não deve se prostrar diante desse tipo de coisa, porque entendemos novamente que Deus condena toda e qualquer idolatria e Ele é um Deus vivo, Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus que está pregado no madeiro. Ele é um Deus que ressuscitou, encontra-se à destra do Pai, intercedendo por mim e por você constantemente. Então devemos adorar a Deus como Ele é, em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não devemos adorar a Deus da maneira que a gente quer. Ah, igual fizeram lá, Moisés está demorando para fazer um bezerrinho aqui. Não, não é da maneira que vocês querem, não é da maneira que vocês acham, não é da maneira que vocês pensam, é da maneira que Deus quer ser adorado. E a maneira de Deus ser adorado está revelado na Bíblia. A gente procura dia a dia sabedoria. O terceiro mandamento também está nesse mesmo conjunto, bem semelhante, só que o terceiro mandamento vai dar uma ênfase no nome de Deus, dizendo, olha, não diga o nome do seu Deus em vão, não profane o nome de Deus, não blasfeme contra o nome de Deus, não use o nome de Deus como se fosse uma mandinga. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente faz isso sem perceber. Às vezes a gente fala o nome de Deus desculpe a palavra, a bangu, sem perceber. E aí, o nome, principalmente no hebraico, principalmente na cultura do Antigo Testamento, o nome caracterizava a sua essência, o nome caracterizava o seu próprio caráter, o nome caracterizava quem você é. Tanto que Deus cansou de mudar o nome das pessoas do Antigo Testamento, lembra? Mudou de Jacó, mudou de Abrão, mudou de vários nomes, mudou de Sarai. Então, Deus sempre mudava o nome das pessoas porque o nome caracterizava mais do que o nome, conforme nós carregamos hoje. Então o nome de Deus é santo. Jesus, na oração, nos ensina, santificado seja o teu nome. Não é porque o nome de Deus precisa ser mais santificado do que ele é, mas ele precisa ser reverenciado, temido, adorado, tremido. Ele precisa ser tratado com zelo por nós. Então, inclusive, quando a gente vai citar o nome de Deus, você vê, né? Claro, a gente não tem que ir para esse extremo dessa religiosidade, mas os judeus, eles eram tão chatos com isso, que hoje, dizem os judeus mais antigos e mais ortodoxos, que a maneira que se escreve Deus hoje, lá em Israel e entre os judeus, não é a maneira original, porque eles perderam a maneira original, porque eles tinham tanto medo que eles não escreviam, eles abreviaram no acróstico, porque eles não queriam falar o nome de Deus. Os copistas, quando iam escrever Deus, né, no nosso já idioma, né, os primeiros copistas, eles colocavam D, um tracinho, o S, para não escrever o nome de Deus em vão, o nome de Deus todo. Claro, é uma religiosidade, ninguém aqui está dizendo que você não pode escrever o nome de Deus na internet, numa mensagem no Zap, mas eles tinham uma reverência muito grande. Em contrapartida, hoje, a gente tem irreverência, a gente tem que procurar um equilíbrio. Entendeu? Então, por exemplo, eu vi uma vez um pastor evangelizando assim, e ele estava dizendo, ninguém vai para o inferno por isso, né, queridos? Mas ele estava dizendo, olha, toda vez que a gente está vendo um jogo de futebol e fica gritando, ai meu Deus, você está dizendo, queridos, é citar o nome de Deus em vão. É citar o nome de Deus em vão. Ah, não é um pecado para lançar ninguém no inferno, mas é citar o nome de Deus. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é adorado, o nome de Deus é poderoso, o nome de Deus é altíssimo, é soberano. E você vai ficar falando, ai meu Deus, por causa de uma bola que bateu na trave? Então ele diz, é displicência, no mínimo um pecado. Ele diz, acho que ninguém vai para o inferno, mas é um pecado. E a gente fala sem perceber. Às vezes a gente vê uma criança que atravessa a rua, né? A gente, ai meu Deus,
Então, talvez seria melhor a gente falar que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, o Senhor protege a criança. Formular uma petição que seja com o nome de Deus. Mas citar o nome de Deus em vão toda hora pode ser complicado. Então, esse é o terceiro mandamento, acerca do nome de Deus. Então, o nome de Deus significa isso, que Ele é santo, que Ele é autoexistente, que ele é eterno, que Ele é todo-poderoso, que Ele é o Senhor e Ele deve ser respeitado, certo? A questão do nome, né, a questão do respeito, tem perdido a sua característica em todas as áreas. Você vê até no âmbito familiar, né? Dificilmente você vê mais hoje em dia alguém chamando o pai de Senhor. Inclusive eu não tenho esse costume, eu não cresci assim. Meu pai não me ensinou isso. Mas, por exemplo, às vezes eu me refiro aqui aos senhores e às senhoras da igreja mais antigos que eu, como Vânia citou, ela também, como senhor, como senhora, ainda que seja o pastor da igreja, mas por respeito mesmo, por respeito. A gente deve respeito, e o quinto mandamento vai falar isso, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe inclui também os mais velhos da igreja. Inclui os mais velhos da igreja. Não porque eu sou pastor que eu posso faltar com respeito, pelo contrário. Então, queridos, a gente tem perdido muito isso, perdido a reverência e o respeito. E, infelizmente, a gente tem transitado isso para Deus também. Então, não tenho mais reverência e respeito com meu pai, vou transferir isso para Deus. Não tenho mais respeito e reverência com a minha mãe, vou transferir isso para Deus. Isso é errado. Então, esses são os 3 primeiros mandamentos que estão aí nessa pergunta. Então, se Deus estiver no centro das nossas vidas, se o Espírito Santo estiver abrindo os nossos olhos, nós perceberemos todas as vezes que a gente começar a criar falsos deuses. A gente vai perceber, Deus vai chamar a nossa atenção, vai puxar a nossa orelha, mas para isso precisa estar na presença de Deus. Então, Agostinho diz assim: tu nos criastes para ti, e o nosso coração é inquieto, até que encontre descanso em ti. Então, Agostinho diz: tu nos criaste para ti, e o nosso coração fica inquieto, até que encontre descanso em ti. Né? Em outras palavras, aquilo que a gente costuma dizer, o ser humano tem um vazio dentro dele, está sempre procurando preencher o vazio, mas esse vazio só é preenchido com aquele que nos criou, e Ele é Deus. Beleza, queridos? Alguém quer comentar sobre isso? Não? Bota para mim o próximo aí. Pode falar. Muitas pessoas já mandaram você. Dirley tocou no assunto muito bom. Dirley sempre toca nos assuntos polêmicos, né? Dirley fica em casa pensando. Queridos, eu não faço, não gosto, não uso, mas também não vou condenar quem faça. Mas, por exemplo, eu não gosto de louvor que chama Deus de você, tu. Não gosto. Aí o pessoal que é do português é um pouco mais entendido, sabe? Eu não gosto de tu, não gosto de você, mas também não vou dizer, que a pessoa que está fazendo isso, vai para o inferno. Eu não vou dizer, mas eu não gosto, sabe? Eu ainda prefiro manter dentro da minha mente, dentro do meu ser, a concepção de que Deus é um Deus santo. Ele é pai, sim, Ele é pai. Eu posso deitar no colo de um pai, eu posso abraçar o meu pai, mas quando a gente está falando da pessoa de Deus, além de ser pai, Ele é Deus. Além de ser pai, Ele é Senhor. Além de ser pai, Ele é Criador. Além de ser pai, Ele é Salvador. Então tem que haver, eu acho, sim, um limitezinho. Infelizmente, hoje, aí de novo fazendo uma crítica, mas não também querendo condenar quem faz isso, mas eu acho que nessa tendência de querer aproximar as pessoas de Deus, se humanizou demais. Jesus virou um camarada legal, um colegão, sabe? O cara lá de cima, já dizia Xuxa. Então, assim, eu não gosto. Então, assim, eu procuro me policiar para quando eu for orar, para quando eu for cantar, para quando eu for falar com Deus. Tem sempre tentar usar pronomes que tragam reverência. Mas também, não estou dizendo que todo mundo que fala você, tu, está fazendo de propósito. Eu não gosto, tá? Passa aí para mim. Botei uma pergunta aí de um outro catecismo, né? Esse é o catecismo de Heidelberg. Pergunta 94. O que Deus ordena no primeiro mandamento? Devo evitar e fugir de toda idolatria, feitiçaria, adivinhação e superstição. E aí eu queria parar aqui rapidinho para falar, queridos, de novo, guardadas as devidas proporções. Algumas igrejas evangélicas estão muito ali. Você entra em algumas igrejas evangélicas, tem a irmãzinha que adivinha o CPF, a identidade, o RG e faz adivinhação.
Você entra em algumas igrejas, existe a pessoa que tem a oração mais forte, que é ungido, isso é superstição, isso é adivinhação, em alguns casos é feitiçaria, em alguns casos é misticismo. Isso é quebrar o mandamento. Isso é quebrar o mandamento. Então, assim, cremos num Deus que fala, cremos num Deus que opera, cremos num Deus que é poderoso, cremos num Deus que se manifesta no nosso meio. Mas cuidado, algumas igrejas evangélicas parecem que não conhecem o primeiro mandamento. Não conhecem. Então, deixa eu seguir. Também não posso invocar os santos ou outras criaturas. Segundo, devo reconhecer devidamente o único e verdadeiro Deus, confiar somente nele, me submeter somente a ele, com toda humildade e paciência. Devo amar, temer e honrar a Deus de todo o coração e esperar todo o bem somente dele. Em resumo, devo renunciar a todas as criaturas e não fazer a menor coisa contra a vontade de Deus. Esse é o primeiro. Passa aí, Guilherme. Próxima pergunta aí, 96. O que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente na maneira que ele ordenou em sua palavra. Isso é básico. Terceiro, pergunta 99. O que Deus exige no terceiro mandamento? Não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus por maldições ou juramentos falsos, nem por juramentos desnecessários. Também não devemos tomar parte em pecados tão horríveis, ficando calados quando os ouvimos. Então ele diz aí também, queridos, que ficar calado diante de pecados horríveis que tomamos conhecimento é também pecado contra o santo nome de Deus. Essa resposta diz isso. Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, a fim de que ele por nós seja devidamente confessado, invocado e glorificado por todas as nossas palavras e obras. Encerrou aí, né, Guilherme? Bota o próximo. 10ª pergunta, irmãos. O que Deus requer do 4º e 5º mandamento? Falamos do 1º, 2º e 3º, agora 4º e 5º. Pode adiantar aí para mim. Resposta. 4º, que no dia de sábado passemos o nosso tempo em adoração pública e privada a Deus. Então, tanto público, tanto na rua, em casa, onde você estiver, você deve adoração, quanto privada, no caso aqui, no culto da igreja. Descansando de nossa rotina de trabalho, servindo a Deus e aos outros, antecipando assim o sábado eterno, a vida eterna, o descanso eterno. 5º, que é o 5º mandamento, que amemos e honremos o nosso pai e a nossa mãe, submetendo-nos à sua disciplina piedosa e autoridade. Bota aí, Guilherme, o versículo. Cada um temerá a sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:3. Na semana passada nós entramos um pouco nesse assunto quando Paulo perguntou acerca do 4º mandamento, que é o sábado. E aí nós discorremos um pouco sobre ele. Mas, voltando aqui, daqui a pouco eu volto para essa questão, nós, como respondemos na primeira pergunta, não somos de nós mesmos. Nós somos de Deus e devemos obediência a Ele. Então, se Ele entendeu que ao nos criar, nós deveríamos descansar um dia, que nós deveríamos separar um dia para adorá-lo, cultuá-lo e fazer apenas coisas que fossem voltadas para Ele, nós devemos continuar a fazer isso. Já vou falar disso já. É claro que para nós cristãos, o nosso sábado se transformou em domingo. Já eu cito alguns porquês disso. Contudo, eu já expliquei aqui também na semana passada, que eu não acho nada de errado se uma pessoa falar, olha pastor, eu trabalho de escala e no domingo eu não posso. Mas o meu domingo, o meu sábado, o meu descanso, o meu dia de adoração é na terça, é na quinta, é na sexta, sem problema algum. O que não se pode fazer é esquecer de Deus durante toda a semana e esquecer do descanso, até porque o descanso aqui, ele tem 2 propósitos. Primeiro, porque se Deus nos criou e entende que a gente tem que descansar, porque a gente tem que descansar. Se o próprio Deus descansou no 7º dia, nós também devemos. Então, primeiro faz bem para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa mente. Um monte de pastor aí abandonando o ministério,
um monte de pastor aí depressivo, um monte de pastor se suicidando. Há pouco, mês passado, agora, 2 semanas, eu compartilhei um pastor de 30 anos, botei lá no Facebook, com 3 filhos, que tirou sua vida nos Estados Unidos. Por quê? Porque muitos não entendem que precisam descansar, precisam ouvir, precisam ser tratados, cuidados, pastoreados, aconselhados também. E isso vale para todo mundo, mas também para pastores, para quem é líder, para quem é empresário, para quem é chefe. Precisamos descansar. Se Deus diz que tem que descansar, queridos. Ninguém é super-homem. E segundo, é o dia em que Deus separou para alimentarmos também a alma. É o dia que Deus entendeu, Deus parece que já prevendo a nossa rotina louca, Deus parece que já prevendo o nosso corre-corre do dia a dia, as nossas milhões de obrigações. Deus entendeu que era bom separar um dia para que nós exclusivamente, manhã, noite, tarde em família, seja viajando ou seja na igreja, entendamos que aquele dia é dele, pertence a ele, e para que esse dia, como diz ali na resposta, seja um prefácio do que vai ser na eternidade. É aquilo que eu já disse aqui um tempo atrás na igreja. Se o camarada não tem desejo de vir para a igreja no domingo, ficar 1h30 aqui, ele vai odiar o céu. Ele vai odiar. Porque no céu vai ter culto para sempre. Entre aspas. Porque, segundo alguns teólogos, o novo céu e a nova terra, teremos vida no novo céu e na nova terra. Mas nós estaremos em adoração 24 horas. Será um descanso eterno. Não é para dormir só não, tá, gente? Mas será um descanso, que eu digo, dessa vida pecaminosa, do trabalho, do peso, das obrigações, dos males, das preocupações, dos estresses. Então, se o camarada não consegue, no domingo, entender que é o dia do Senhor, e que, se possível, ele deve abrir mão daquilo que não agrada a Deus e que não glorifica a Deus naquele dia para estar na casa de Deus, ele vai odiar o céu, porque no céu não vai ter nada. Já contei, acho que, falamos um pouco, contei, acho que essa piada aqui, que um político morre, e aí ele é levado até a porta do céu. Aí chega lá, Pedro fala para ele, você vai ficar uns 2 dias aqui no céu, para ver como é, e depois você vai passar uns 2 dias no inferno para ver como é, depois você vê onde você vai. Claro que é uma piada, isso é impossível. E aí ele chega no céu, o pessoal está cantando louvor, orando, adorando, todo mundo na paz, todo mundo glorificando, e ele acha horrível. E aí ele vai passar 2 dias no inferno, desce no elevador, começa a escutar um som de música que o agradava, provavelmente, sei lá, a música que ele gostava, começa a sentir um cheiro agradável, um ar-condicionado bom, e quando chega lá, tem tudo que ele gostava. Tem mulheres, tem música, tem bebida, tem drogas, tem diversão, e aí ele acha o máximo. Depois desses 2 dias ele volta, e aí Pedro fala, e aí, vai ficar onde? Que heresia, vai ficar onde? Mas enfim, é uma piada. Ele diz, olha, eu gostei muito daqui, mas faz muito meu tipo, sabe, Pedro? Faz muito meu tipo, não. E beleza, aí ele escolhe o inferno e desce. Quando ele desce no elevador, o som já mudou, o ar-condicionado não tem mais, o calor começa a aquecer, e quando ele chega lá e se depara com o inferno, ele diz, o que aconteceu? E aí o Satã diz para ele, quando você veio na semana passada, a gente estava no período eleitoral, a gente estava querendo ganhar seu voto, agora que já ganhamos, eis aí a realidade, bem-vindo ao inferno. Então, queridos, é uma piada, mas só para ilustrar que se a gente não busca aqui nessa vida desejo por Deus, dificilmente a gente vai se alegrar de estar no céu. Dificilmente, certo? Então, o 4º mandamento é uma obrigação, é uma verdade ainda. Devemos separar esse dia para que os meios de graça, oração, louvor, comunhão, palavra, ceia, batismo, esse dia, os meios de graça sejam abundantes. Talvez na segunda, na terça, na quarta você não consiga, mas o domingo é o dia em que os meios de graça têm que invadir a sua vida. E os meios de graça, como eu disse, são oração, louvor, palavra, comunhão, batismo, ceia, adoração. Isso é meio de graça. E aí, só para citar aquilo que eu falei, entendemos hoje que o sabá cristão é o domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo, está em João capítulo 20 e no texto de Lucas que a gente pregou agora. Jesus apareceu aos seus discípulos pela primeira vez no domingo. Jesus deu a grande comissão, ide por todo mundo, no domingo. A descida do Espírito Santo foi no domingo.
Os primeiros crentes se reuniam em Atos capítulo 2 e capítulo 20 no domingo. O recolhimento das ofertas que Paulo manda fazer para os crentes pobres, em 1 Coríntios capítulo 16, foi no domingo. Então recolhiam ofertas no culto de domingo. O domingo passou a ser chamado do dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Então, outras referências eu poderia citar aqui ainda, para que entendamos que hoje o dia do Senhor é o domingo, dia do crente. Separar para Deus é o domingo, guardando, como eu falei, as exceções. A pessoa que trabalha, a pessoa que não pode estar no domingo, ele tem que separar outro dia para adorar o Deus a qual ele serve. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. E aí, queridos, como filhos de Deus, a nossa relação com os nossos pais devem representar a relação que nós almejamos ter com o nosso Pai Celestial na glória. Então, eu sei que às vezes alguns relacionamentos entre pais e filhos são conturbados e difíceis, mas no que depender da gente, o respeito, o amor, a honra que a gente pretende dar a Deus, a gente tem que dar aos nossos pais. São os representantes de Deus aqui na terra. Então, claro, a nossa última obediência é para quem? É para Deus. O nosso pai maior é quem? É Deus. Então, naquilo que os nossos pais talvez estejam na contramão da palavra de Deus, a gente obedece a Deus. Mas naquilo que não for contrário à palavra de Deus, a gente deve submissão, respeito. É claro, e aí também falando para os jovens e para os adolescentes, que quando a gente atinge a maioridade, a gente adquire determinada liberdade e autonomia para algumas coisas, mas também não nos dá o direito de faltar com respeito e de não honrar pai e mãe. Até porque eu sou da linha, né, que você só ganha sua independência depois que você está trabalhando e se sustentando. Então, você jovem, você adolescente que não trabalha, não se sustenta, não é independente, não mora sozinho, não manda no seu nariz, não é dono do seu nariz. Quem manda é seu pai, sua mãe, ponto final. Então, queridos, é mandamento. É mandamento. Mandamento também, lembra, fazendo semana passada, que o mundo tem tentado derrubar. Mandamento também que o mundo tem tentado desacreditar. Inclusive, principalmente nas faculdades e nas escolas. Fazer com que os filhos se rebelem contra os seus pais e contra a autoridade. Dizendo que isso é uma construção opressora, patriarcal e sei lá mais o que, contra os filhos. Então, queridos, obediência é mandamento. Esses dias eu estava falando com alguém, falei assim, o pessoal lá de Andorinha vive muito. A pessoa falou, esse pessoal deve ter honrado muito pai e mãe, né? Porque é o primeiro mandamento da Bíblia que vem junto com uma promessa, né? É o primeiro e acho que o único, né? Dos 10, não me recordo agora. Mas diz honrar pai e mãe para que os seus anos se prolonguem. Então é o primeiro mandamento que aparece aí, anexado a uma promessa. Claro que a gente não pode levar isso na literalidade, né? Mas acredito sim que isso está relacionado com a nossa vida eterna, com certeza. É meio que até ridículo você falar, não, amo muito a Deus, respeito meu pai que está no céu, mas você simplesmente é um péssimo filho. Então, no que depender de nós, filhos, honrar pai e mãe é mandamento, é obrigação por toda a vida. E aí, no livro que eu estava estudando, o escritor vai até a mais. Ele diz que não se restringe a pai e mãe biológico. Ele diz que todo e qualquer ancião ou anciã da igreja, homem ou mulher, de mais idade, nosso irmão em Cristo, nós devemos honrá-los, ouvi-los, quando estão certos, obedecê-los, tratá-los com toda a reverência que merecem. Então, o autor vai até além. Ele diz que a gente deve, sempre que possível, imitar os mais velhos, compreender, amar, entender, porque é uma fase completamente diferente da nossa fase mais jovem, mas eles merecem, é mandamento. Né? Tem que Deus me perdoe essa blasfêmia, mas tem um pagode que diz, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Já cantei muito isso, já toquei muito isso. É como se os idosos estivessem falando, olha, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Chegou agora. Como a Vânia disse, né, apesar de ser pastor e contar com a graça de Deus, eu cheguei agora. Tem gente aqui que tem um dobro que eu tenho de idade de igreja. Tem gente aqui, eu já vivi muito, acho até que eu estou meio avançado para a minha idade. Mas tem gente aqui que já viveu infinitamente mais que eu.
Então nem sempre eu terei a última palavra, nem sempre eu terei a voz da verdade. Então respeite quem chegou até onde eles chegaram, porque não foi à toa que estão aqui. Então, queridos, vamos encerrar. Bota para mim aí. Pergunta do Catecismo Maior de Westminster, pergunta 116. Então, CMW, Catecismo Maior de Westminster. O que se exige do quarto mandamento? No quarto mandamento, exige-se que todos os homens santifiquem ou guardem santos para Deus todos os tempos estabelecidos, que Deus designou em sua palavra. Expressamente, um dia inteiro em cada 7. Você vê que o Catecismo, a confissão, o Catecismo Maior de Westminster já não especifica o sábado, até para deixar de forma mais clara, que guarde um dia em cada 7 para adorar a Deus, que era o 7º desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. E o primeiro domingo, 7º é o sábado, primeiro domingo, dia da semana, desde a ressurreição de Jesus. E há de assim continuar até o fim do mundo, o qual é o sábado cristão, que no Novo Testamento se chama Dia do Senhor. No fim do mundo, viveremos eternamente no Dia do Senhor, no sábado cristão, na glória. De novo aí agora o Catecismo de Heidelberg, pergunta 104. O que Deus exige no quinto mandamento? Devo prestar toda a honra, amor e fidelidade a meu pai e minha mãe, e a todos os meus superiores. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina com devida obediência, e também ter paciência com os seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Então, queridos, isso é muito bom de se repetir e de se ensinar para os jovens, adolescentes e crianças da igreja. Deus nos quer governar por meio dos pais, das mães e dos mais idosos, dos mais antigos, porque, sim, chegaram antes de nós e são abençoados por Deus para nos abençoar, são conduzidos por Deus para nos conduzir, pesa sobre eles uma responsabilidade. Essa semana eu estava falando com a Ilana, às vezes a gente, quando é jovem, quando é adolescente, a gente é tão ridículo. Eu estava escutando uma mãe trabalhando, uma mãe que trabalha muito, uma pessoa humilde no telefone, brigando com o seu filho, dizendo: olha, se isso se repetir, eu vou te levar até a polícia. E aí eu falei: Senhor, tem misericórdia. Uma pessoa humilde, trabalhando, trabalha demais, deve dar tudo do bom e do melhor para esse jovem, sei lá, para esse adolescente. Esse adolescente causando, que transtorno deve ser? Não sei que transtorno é, porque não deu para perceber. Mas com certeza, para uma mãe chegar ao ponto de falar o que falou, não deve ser uma coisa qualquer. Então, às vezes, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a gente é muito inconsequente, a gente é muito burro para falar a verdade. Porque se a gente entendesse o tamanho do peso, o tamanho da responsabilidade, o tamanho do temor que os nossos pais carregam pela nossa vida, a gente não faria metade das besteiras. Eu falo isso me incluindo porque fiz também, mas ô fasezinha, só a graça. Certo, filhos? Então, estou encerrando aqui. Alguém quer falar?